Nós estamos aprendendo sobre Apocalipse, estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, algo que ainda vai acontecer, irá acontecer, e é tão maravilhoso, tão bom, que se você parar para pensar sobre isso, mesmo estando aqui, você de antemão já está sabendo o que vai acontecer, onde você vai estar. Parou para pensar nisso? Você já está sabendo, de antemão, o que vai acontecer, aonde você vai estar no futuro. Amém? Tem certeza disso? Da tua salvação? Então, é importantíssimo. Eu convido a igreja a se colocar em pé, em reverência ao nosso Deus, aqueles que podem, e nós vamos abrir para Apocalipse capítulo 5, e vamos ler de 1 a 14. Luciano, tem como puxar os versículos? Apocalipse capítulo 5, nós vamos aprender hoje, de 1 a 14. Bom, então nós já discorremos esses capítulos anteriores. Lembra que o capítulo 1, versículo 3, tem uma promessa dada diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz é aquele que ouve, né, e pratica as palavras que estão escritas nesse livro. Pense nisso. Aqueles que ouvem e praticam as palavras do livro. Nós falamos sobre as igrejas, e entre as 7 igrejas, sabemos que 2 delas se destacaram, Esmirna e Filadélfia, mas as demais, sempre Deus, Jesus, teve algo negativo para falar delas. E a pior, Laodiceia. A nossa época, a época atual. Laodiceia, a igreja que está deixando Cristo de fora. E o convite que Cristo faz é que Ele está às portas do nosso coração, batendo para deixar entrar. E isso é maravilhoso. Aí nós vemos a misericórdia de Deus. Se você tiver vontade, quiser chamar o Felipe, pode dar um para ele. Apocalipse capítulo 5, de 1 a 14, diz assim, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, de língua e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Versículo 12.
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e as riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Versículo 13. E eu vi a toda criatura que estava no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as que estão nelas, dizendo: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai celestial, nos perdoe as falhas, os pecados, ó Deus, que ferozmente, ó Pai, nos tira da Tua presença. Sabemos, ó Pai, que a salvação dada através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos dá essa segurança de vida eterna. Mas os pecados, ó Pai, constante em nossas vidas, quebra a comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, rogamos, nos perdoe, nos purifique, e venha, ó Pai, ter conosco, fale aos nossos corações. Santo Espírito, nos santifique através da Tua palavra. Nos ajude a compreender, ó Pai, as palavras desse livro, e guardá-las em nossos corações e praticá-las também. Desperta-nos, ó Pai, aviva-nos. É essa a nossa petição, no santo nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. O capítulo 4, nós já discorremos sobre ele, e sobre os 24 anciãos, ali descrito, que entra aqui também no capítulo 5, e alguns outros seres, mas destacando os 24 anciãos, representam então todos os remidos, os redimidos, no decorrer da história da igreja. Lembrando que ali no capítulo 4, então, João, ele é arrebatado, mostrando que a igreja passará pela tribulação. A tribulação é uma tribulação diferente do que já aconteceu na terra, e nunca mais acontecerá outra igual. Essa tribulação é algo horrenda, difícil só de pensar nela. E ao passar do tempo, nós vamos falar detalhes sobre essa grande tribulação. Mas, pela graça de Deus, nós não vamos passar por ela. Amém? Assim como Deus, mostrando o arrebatamento, também nós seremos arrebatados. Lembra que agora a visão é celestial. Neste momento, João está vendo seres angelicais, outras criaturas angelicais, celestiais, junto com nós, estranho, né? Com nós, lá, adorando o nosso Deus, dando glória a Ele. E ali, também, os anciãos, ou seja, a igreja toda, ela vai depositar aos pés de Cristo o quê? As coroas. As coroas são o quê? Galardões. E receber esses galardões vai ser em que momento ali nas regiões celestiais, igreja? O bema, o tribunal de Cristo. Então isso deixa claro que nós seremos arrebatados, nós passaremos pelo bema, que é o tribunal de Cristo, nós vamos dar conta do que nós fizemos e deixamos de fazer, e nós vamos receber galardões, e esses galardões nós vamos entregar aos pés do nosso Cristo, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Amém? O nosso maior galardão já é estar na presença de Deus, já é ter sido salvo em Cristo Jesus. Amém? Então nós não precisamos ficar com mais nada, porque até mesmo as regiões celestiais não há necessidade de nada material. Lembrando que as coroas representam na realidade algo espiritual. Lembra? 2 grupos, né? Palha, madeira, feno e prata, ouro e pedras preciosas. Madeira, né? Feno, palha, nada mais é do que aquelas obras que o crente fez pela sua própria carne. Ele tentou fazer algo pelas suas próprias forças.
isso vai ser depurado, vai ser limpado quando passar pelo tribunal de Cristo. Agora, prata e pedras preciosas representam as boas obras que todo cristão fez quando estavam na terra. E ao passar pelo fogo, isso jamais apagará. Então, pare e pense, o que nós estamos fazendo? Estamos acumulando palha, madeira, algo sendo feito pela nossa própria carne, ou algo de precioso ao nosso Deus? Só para vocês entenderem o que é esse galardão, o que são essas coroas, ok? Não é algo literal no sentido que você vai receber coroas, mas então o que você fez ou deixou de fazer dentro desses dois grupos. Pergunta até aqui, alguém tem dúvidas? Se Cristo voltasse hoje, quem iria ficar feliz? Erga sua mão. Todo mundo iria ficar feliz indo, né? Não ficar feliz aqui na terra. Certo? Né? Nós iremos felizes e não ficaremos felizes aqui. Amém? Por quê? Porque nós vamos encontrar com Ele aonde? Nos ares. E não nessa terra. Tá bom? Isso é importante. Entramos então no capítulo 5, ainda lá, através dos olhos de Pedro. Irmãos, pare e pense. Você está lá. Está? Você está lá? Tem convicção disso? A vida é eterna. Isso que estamos ouvindo, isso, sabendo que nós vamos estar lá. Deus, Ele é eterno, Ele já percorreu, Ele já sabe quem vai estar lá. Mas aqui são os crentes que morreram em Cristo e foram arrebatados. Amém? Então, nós já estamos ouvindo de antemão o que vai acontecer. Uau! Sabe aqueles filmes de ficção que você está aqui, mas está lá? Mais ou menos isso. É lógico, não estamos ainda no céu. Mas nós estamos ouvindo pessoas que provavelmente, creio eu, seremos nós. Amém? Então, vamos discorrer um pouco agora sobre o capítulo 5. O capítulo 5 resulta tudo em adoração. Só que tem um grande problema. Para Jesus Cristo, então, retornar, Ele tem que resolver algumas pendências. Entre essas, lembra que Israel não acreditou que Ele era o Messias. Em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus veio quando nasceu para quem? Para os judeus, porque Ele é um judeu. Ele nasceu na linha judaica, mas os seus não o receberam. Só que o versículo 12, ele abrange para o mundo inteiro. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, criados, transformados em filhos de Deus. Só que tem uma condição, a saber, creem. Todo mundo crê? Não. Aí que está um grande erro que o mundo pensa, que todo ser humano é irmão. É irmão no sentido filhos de Adão. Concorda? Somos irmãos, filhos de Adão e filhos de Eva, criados por Deus. Mas você passa em ser filho e filha de Deus no momento que você crê em Jesus Cristo. Aí você é adotado, entra na família de Deus. E Ele se torna então o nosso Pai. Amém? Isso é importante entender. Versículo 1 diz assim, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para acompanhar. Versículo 1, capítulo 5 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, apesar daquele momento ser maravilhoso, para Cristo voltar, Ele tinha que resolver algumas pendências. E tinha um livro que Ele poderia abrir. E esse livro, ele estava selado com 7 selos.
E aqui então nós vamos entender que as aberturas de cada selo para abrir aquele livro, que esse livro no final vai ser o livro lá da vida, lá em Apocalipse capítulo 20, né? Abrir-se os livros e pôr outro livro. Para abrir esse livro, ele tem que tratar com Israel e com os ímpios que não aceitaram a Cristo nesse período de 7 anos. Cada selo, então nós vamos ver aí Deus pesando a mão, né, o juízo de Deus. Mas aqui, a visão de João é: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha, pensa que selos seja a escritura de propriedade da terra. Em termos práticos, parece que Deus Pai retém essa escritura. Parece não, ele retém essa escritura, esperando então o retorno do seu Filho, Jesus Cristo, à terra. Então, a terra, os seres humanos, foi comprado por um preço. E qual foi esse preço, irmãos? Oi? O sangue de Cristo. Deus, ele morreu por todos, é fato. Porque Deus amou ao mundo, que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sempre nessa condição, todo aquele que nele crê. Mas ele morreu pelo mundo, ele pagou o preço. Só que a salvação, você tem que se arrepender e aceitar esse presente, tá bom? Então, olha, essa cena poderosa no céu indica que só Cristo, que morreu para comprar a humanidade de volta para Deus, é qualificado para abrir os sete selos deste livro e tomar posse do seu reino sobre a terra. Capítulo 5, de 1 a 7, então, nós vamos ver a visão de João do futuro. Não está disponível aos que são meramente curiosos ou espertos. Ela está disponível somente por intermédio de Jesus, o leão de Judá, o cordeiro, que venceu. Versículos 5 e 6 diz, né? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havido sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Lembrando então que essa figura, né, de imagens que vem à nossa mente, de um ser, forma de um cordeiro, ou melhor, não é na forma, mas como cordeiro, no sentido de manso, tranquilo, e tinha essa, né, a gente pode visualizar com olhos, nada mais, nada menos, mostrando a onisciência e a onipresença de Deus. Lógico, não deixando de fora a onipotência de Deus, mas esses atributos mostram que Deus, ele pode ver todas as coisas, em qualquer momento. Nada foge dos olhos de Deus, penetra em qualquer lugar, até no inferno. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A onisciência, o conhecimento de Deus, ele ouve e vê o nosso coração. Tem quem se esconda ou tente esconder dele, tá bom? Então, olha, a palavra grega, né, ali descrita, que é Biblion, se refere a esse pergaminho com 7 selos do lado de fora. Então, quando você vai no original, no grego, ali representa um pergaminho. Lembrando que os pergaminhos, segundo o século, não eram em páginas. Eles eram, então, compridos, eram colados um com o outro. Por isso que no início recebia o nome do autor. Lembra que os pergaminhos, por serem muito longos, não poderia, para facilitar, para entender quem escreveu, não era para colocar no final, né, do pastor Sidney aos amados da igreja tal. Não, era colocado no início, por isso que Paulo fala, né, eu,
Paulo, ou eu, Pedro, eu, Timóteo, sem início. Então ali, essa visão do livro era como de um pergaminho. Mas vamos visualizar esse pergaminho na época então do primeiro, não com páginas ainda, mas algo que ia abrir e ia ser estendido, tá bom? Então olha, ela está disponível, né? Somente por intermédio do leão cordeiro que venceu, versículos 5 e 6, pela cruz e pela sepultura. A palavra grega então se refere a esse pergaminho com 7 selos do lado de fora, versículo 1. Ele não é aberto para exames até que os selos tenham sido removidos. Então nós vamos entender aqui que a abertura deste livro não é feita de uma vez. Jesus Cristo vai então quebrando cada selo, abrindo cada selo. E por isso que é importante, quando nós adentrarmos no capítulo 6, que vai iniciar as explicações sobre a grande tribulação, vocês vão entender então a quebra desses selos, tá bom? Versículo 8, 5, 8, que diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Lembra que os 24 anciãos representam então quem? Oi? A igreja, certo? Todos os crentes, desde Atos capítulo 2 até o momento do arrebatamento. Representa. Por isso que fecha o versículo dizendo que são salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, que estavam ou que oraram a sua vida inteira, como se estivessem armazenando suas orações para serem então derramadas naquele dia. Sabe o que significa isso? O nosso clamor pela volta de Cristo, nosso clamor pela salvação dos nossos parentes não salvos, nosso clamor pela saúde de alguém que estava doente, nosso clamor pelo um filho rebelde, nosso clamor pelo cônjuge que está ficando longe de Deus e fazendo a família. Todas essas orações são armazenadas. Isso nos traz a entender que é importante a oração, é importante o clamor. Deus, Ele não está com os ouvidos tampados e não está, longe de nós. Ele está pronto para nos ouvir. E cada oração, cada lágrima derramado está sendo armazenado. Por quê? Porque esse momento é um momento de vitória. É um momento em que todas as nossas orações foram respondidas. Ah, pastor, mas eu já fui respondido em muitas. Amém. Mas elas são armazenadas. É como um triunfo, né? Nós vencemos junto com Cristo, porque Ele venceu por nós. E ali, todas aquelas petições é colocado ali na frente e mostrado que Ele nos ouve. Amém? E Ele atende às nossas orações. O fato de que as orações de todos os crentes, as orações dos santos, no capítulo 8, 3, para quem quiser ir lá, mas mantenha o seu dedo aqui, capítulo 8, 3, diz assim, capítulo 8, 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incensos para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Olha a ligação, apesar de ser uma visão ainda que nós vamos ver um pouco mais para frente, nessa daqui, não é? Todas as orações de todos os santos foram colocados sobre aquele incenso de ouro. Bom, olha, são então preciosas ao Senhor, e é enfatizada da maneira como eles são descritas, como salvas de ouro, cheias de incenso na presença de Deus. A sua oração são como salvas de ouro na presença de Deus. Ou seja, é algo valioso. Deus quer ouvir a tua voz. O que é a oração, amados irmãos?
a não ser falar com Deus. O que é a oração, amados irmãos? É você comunicar com o Todo-Poderoso. Como que eram feitos, né, os sacrifícios, as orações no Antigo Testamento? Vinha o tabernáculo ou o templo, né? Depois do tabernáculo veio o templo e era dividido com o santo lugar e o santíssimo lugar. Com o quê? Com um véu enorme. Alguns dizem que tinha em torno, no templo, em torno de 10 metros, e era grosso. Mas quando Cristo, ele disse ao Pai, estando naquela cruz em agonia, tudo está consumado. Entregando o seu Espírito, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 23, 43 a 47, que o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que a morte de Cristo nos deu acesso ao nosso Deus. Agora nós oramos direto ao nosso Deus, amém? Nós chegamos direto na presença de Deus. E para Deus são como salvas de ouro. Algo precioso ao nosso Deus. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de derramar suas lágrimas, porque estão sendo armazenadas. Amém? Diante do nosso Deus. Pergunta até o versículo 8. Alguém tem? Comentário? Alguém tem algum comentário? Lembra que daí nós vamos trazer o, né, microfone até você por causa da nossa live. Alguém? Vamos dar continuidade? Se estão entendendo, digam amém. Que bom, não quero dúvidas, tá bom? Bom, versículo 9. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus e de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso que por muitos é descrito como uma escritura sendo aberta, porque Deus, Jesus, comprou a humanidade por um preço valioso, e agora Ele quer de volta, né? Ele quer tomar posse. Só que cantavam um cântico novo. Olha que maravilhoso. Você sabe cantar? Eu não. Cantar um solo, jamais. Posso até tentar, mas eu vou estar fazendo pelo meu Deus, não é? Mas, quando é um coral, as nossas vozes se misturam e cria-se uma harmonia, certo? Lá nós seremos perfeitos, todos nós cantaremos bem, amém? Todos nós cantaremos igual Pavarotti, né? Igual esses que cantam super bem, né? Ou alguns irmãos cristãos que cantam maravilhosamente bem. Quero ressaltar aqui a filha do pastor Rômulo, a Roxane, ela canta de uma forma maravilhosa. O pastor Eduardo, não é? E outros irmãos que cantam maravilhosamente bem. Eu creio que até eles vão cantar muito melhor na presença de Deus, e nossos corpos serão transformados. Mas pense que no tribunal de Cristo, cada um de nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. E ali não tem como você disfarçar a sua voz. Você vai ter que fazer um solo para Deus. Lá nós vamos ter que prestar conta individualmente para o nosso Deus. Hoje nós podemos disfarçar as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, pensando em um coral. Mas haverá um dia que nós faremos um solo diante do nosso Deus, não é? Mas aqui é um motivo de alegria, porque somente aquele que é perfeito e puro pode desatar os selos. Irmão, então, os nossos pecados, eu creio que são lançados no mar do esquecimento, quando a gente realmente pede perdão, se arrepende de todo o coração. 53, versículo 25, Deus diz: eu mesmo, já não me lembro mais das vossas iniquidades, e eu perdoo por amor ao meu nome. Uau! Ele perdoa porque né?
ali, é puro, ele é perfeito e ele é justo, ele nos perdoa. E ele diz, tanto lá como também em Miqueias, que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas nós vamos ser cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer ele, que Evangelho. Sabe quando o Espírito Santo tocou no teu coração para você falar de Cristo, mas você fez pouco caso? E você falou assim, eu não vou falar hoje. Ou quando Deus estava tocando no teu coração para você dizer, eis-me aqui, e você orou dizendo, olha o meu irmão do lado, manda ele. Sempre querendo desviar do caminho do Senhor, como Moisés dizendo que tinha língua pesada, e que não estava pronto para pregar o Evangelho, essas coisas serão cobradas de nós. Sim. Na verdade, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados até o momento que a gente aceitou a ele? Ou por todos os pecados? Oi? Por todos os pecados. Porque ele não vai morrer mais vezes. O sacrifício foi feito de uma vez por toda. A gente às vezes não entende isso. E há uma grande discussão e erro lá fora em algumas igrejas, achando que Deus, ele não perdoou os pecados. Ele perdoou seus pecados. Mas a questão é, todo aquele que é filho de Deus não anda nesse pecado. Sabe aquele pecado de estimação, que você sempre está caindo nele? Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Levada, diante de Jesus pelos fariseus que queriam pegar Jesus Cristo? E era um dia de sábado até, e ele disse, olha, essa mulher, conforme Moisés, ela adulterou, tem que ser apedrejada. E o que o Senhor diz sobre isso? Jesus Cristo escrevendo sobre a areia, ou sobre o chão, a terra, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ali ninguém sabe o que ele escreveu. Talvez ele estivesse escrevendo o pecado de todo mundo, para mostrar, olha, é um pecador. Mas, quando eles entenderam, eles começaram a jogar as pedras e saírem do lugar. Só que, de repente, a mulher abaixada, Jesus Cristo diz, levanta, fica de pé. Ela levantou com vergonha, e ele falou, olha para trás. Ela olhou, ele perguntou, vedes, onde estão aqueles que te acusaram? E ela disse, foram embora. Isso me emociona, irmãos. Porque o próprio Deus falou, vedes, nem eu vos condeno. Nem eu vos condeno. Ele poderia condenar. Concorda? Ele é puro, ele é Deus. Mas ele disse, nem eu vos condeno. Só que ele diz, faz e não peques mais. Aquela mulher deixou de pecar? Não. Mas sobre aquele pecado específico, eu creio que ela deixou de pecar, porque as Escrituras mostram ela seguindo Cristo depois e servindo Cristo. Aí a questão é, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a santidade é não nos deixarmos se molhar pelo pecado. A santidade é como uma goteira, o pecado é como uma goteira incessante. E a santidade é o nosso dever, não nos deixar se molhar. E aí a Bíblia é recheada de avisos. Desvie do mal, não ande por esse caminho. Cuidado com os olhos, o que você vê. Cuide com o seu pensamento. Cuidado para não tropeçar. Mas a salvação foi dada. Ali, no bema, vai ser cobrado o que nós deixamos de fazer em prol do Evangelho. E ai de nós, amados irmãos, porque qual igreja que nós estamos vivendo? Odisseia. A igreja que está deixando Cristo de fora, que não está falando de Cristo. A igreja que não está pregando Cristo. A igreja que não está evangelizando. Antes fôssemos quem? Filadélfia.
que muitos homens e mulheres de Deus se levantaram naquele século, né? Susana Wesley, Carlos Wesley, Spurgeon, John Wesley e tantos outros, Jonathan Edwards. E nós, pregue o evangelho, sem fazer acepção de pessoas. Às vezes parece que nós queremos escolher quem evangelizar, escolher quem pregar o evangelho, ou temos medo, vergonha, não queremos ser taxados como crentes. Laodiceia, isso seremos cobrados, irmãos, porque o pecado, uma vez confessado e deixado, é lançado no mar do esquecimento. Mas há uma ilustração também, para entender a ordem de Deus, né? Alguém orando, falou: Senhor, me perdoe, outra vez eu pequei, a mesma coisa. E a resposta de Deus foi: qual foi o seu pecado mesmo? Entenderam, irmãos? Porque se ele lança no mar do esquecimento, ele não lembra mais. Você voltou a pecar outra vez. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, não somente em nos perdoar, mas também nos purificar de toda iniquidade. Amém? Isso é importante. Ele nos purifica, se confessarmos. Perguntas, dúvidas até aqui? Ok. Então, olha, versículo 9. João observa esses eventos logo antes do começo da tribulação. Se esses homens representam Israel, a igreja, são crentes redimidos que estão no céu, logo antes da revelação do período da grande tribulação, confirmando um arrebatamento o quê? Pré-tribulacional. Há 3 escolas, colégios, que muitos teólogos defendem sobre arrebatamento: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Os quais desses 3, irmãos? Oi? Pré-tribulacionista. Por quê? Porque seremos arrebatados antes da grande tribulação. É o que está explicando aqui. Então, os pré-tribulacionistas, geralmente batistas em geral, geralmente também presbiterianos, e até mesmo alguns metodistas e menonitas, creem no pré-tribulacionismo, que seremos antes da grande tribulação. E a maior evidência de tudo isso é que aquele que detém o anticristo será retirado. Aí ele vai começar a operar. Quem é aquele que detém o anticristo de aparecer, de reinar? O Espírito Santo. Todo aquele que aceita Cristo, o que o Espírito Santo faz? Sela, habita. Para o Espírito Santo ser retirado da terra, qual vai ser o momento? Do arrebatamento. Aí fica claro que nós não estaremos aqui. Mas os mesotribulacionistas creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Porque ele acha então que primeiro 3 anos e meio vai ser um tempo ainda de paz. Eles não entendem, nós vamos explicar isso um pouco mais à frente. A grande tribulação já começa com coisas horríveis. E não fica, começa depois no meio da grande tribulação. Não, já começa. E nós vamos ouvir e entender um pouco melhor mais lá na frente, tá bom? Mas nós somos pré-tribulacionistas no meio dessas escolas. O pós-tribulacionista, os arrebatados no final da grande tribulação. Pela graça de Deus, não. Amém? Não. Olha só. Desafiar você a pensar sobre isso. Você já parou para pensar nisso? Foi algo revelado há mais de 2000 anos atrás.
mas você, de antemão, já sabe de eventos que você vai participar. Uau! Pense nisso, amados irmãos. Nós estamos visualizando essas cenas nas regiões celestiais através dos olhos de João. E lá está dizendo que essa multidão de santos estão lá presente. E você pode ser esse, se você crê. Igreja não salva, religião não salva, obras não salvam ninguém. Porque dizer que obras salvam, fazer coisas boas, nós somos miseráveis pecadores. Hoje fazemos o bem, amanhã ficamos com raiva. Nós somos como as 4 estações em um dia só. Né? Nós ficamos felizes, tristes, com raiva, choramos, nos alegramos, tudo ao mesmo tempo. Bom, dúvida do versículo 9? Versículo 10. Né? Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É uma das maravilhosas promessas do nosso Deus, que a igreja, depois que for arrebatada, se o bema, depois acontece as bodas do Cordeiro, que é a união, a unificação, igreja com Cristo. E nós vamos retornar no final da grande tribulação. E ali vai iniciar o milênio, 1000 anos. E nesse milênio nós vamos reinar com Cristo. E eu vou destrinchar isso, que vai ser um pouco bem mais lá à frente, sobre o milênio. No milênio, nós vamos governar junto com Cristo a terra toda. Não sabemos como que vai ser essa divisão, mas sabemos que de antemão, Davi vai governar junto com Cristo Jerusalém, porque foi uma promessa dada a ele já. Mas, imagine você, né, governando uma parte do nosso mundo. Olha, eles reinarão sobre toda a terra. Uma promessa semelhante é dada àquela multidão a qual ninguém podia contar. Do capítulo 7 e 9 fala sobre isso. Constituída dos crentes ressurretos e depois a grande tribulação. Lembra que os crentes arrebatados, mas haverá salvação na grande tribulação, que também as pessoas, infelizmente, muitos morrerão por causa do anticristo e estarão com nós lá em cima. Essas pessoas também vão descer no final da grande tribulação para reinar junto com Cristo. Tá bom? Olha, juntos os crentes que foram salvos antes da grande tribulação, com os santos salvos da tribulação, reinarão e governarão durante o reinado milenar de Cristo. Amados irmãos, um dia eu fazendo meus devocionais, eu fiz um devocional e coloquei no grupo da nossa igreja. Que quando eu era criança, eu amava brincar em castelos, brincar de castelo. Eu era soldado, meus irmãos também, e era um de nós se transformava em rei. E ali como rei, então, a gente cuidava de um vilarejo grande e governava aquele vilarejo. Um pouco mais tarde, depois que eu cresci, ainda incrédulo, eu conheci a Cristo como Senhor e Salvador. Fiquei rebelde por um tempo, porque até mesmo minha mãe, ela morreu antes de eu aceitar Cristo, e eu não entendia essa ideia de céu e inferno. Fugi como Jonas, fui para a Inglaterra, sozinho, comprei uma passagem e fui para a Inglaterra. Morei por um tempo na cidade de Londres. Viajei para alguns países ali perto. Para quem conhece a Europa, é tudo muito próximo, um país do outro. Fui para a Escócia, fui para a França, fui para a Itália, mas eu fui visitar o quê? O que eu mais desejava, castelos. Vi castelos grandes e ouvi das histórias daqueles fedais, daqueles homens que estão naquele castelo. E um dia, então, eu entendi que pela salvação, Deus me fez sacerdote e rei também. E eu tenho essa convicção, que todos nós seremos reis
e rainhas, junto com Cristo, no milênio. Nós iremos governar com Ele. Sabe por quê? Porque agora nós somos cordeiro de Cristo. Tudo que Ele possui, nós também iremos possuir. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Que hoje nós lamentamos pelo labor dessa vida. Nós vamos entender um pouco mais para frente que nós somos ainda, homocêntricos, estamos vivendo sobre o poder do homem, do humano e não de Deus. Mas no milênio vai cair em terra o governo humano e vai ser teocrático. Deus vai reinar e nós junto com Ele. E nós seremos reis e rainhas junto com Deus. Isso é maravilhoso. Versículo 11, milhões e milhões e milhares e milhares. Irmão Paulo. Para existir Paulo, quem governe, oi, pode repetir. para existir quem governe, tem que ter aqueles que são sob a sua tutela, sob o seu poder. Quem serão esses? Deixa eu entender o que o irmão colocou. Pode ficar com o microfone. O irmão está dizendo que quem serão esses crentes? Sim, não. Nós seremos co-herdeiros junto com Cristo. Isso. Estaremos governando. Isso. É isso que o senhor está dizendo? Isso. Mas quem serão aqueles que serão governados? Isso que eu vou explicar para você. Bom, eu já trouxe alguns estudos sobre os irmãos, sobre Mateus capítulo 24, certo? Mateus 24 é um capítulo escatológico, está falando sobre os finais dos tempos. E ali, Mateus 24, 13 diz, e aquele que perseverar até o final será salvo. Muitas denominações erram dizendo que você tem que se manter santo, não pode pecar para você ser salvo. Ali é um trecho escatológico, são discípulos perguntando para Cristo quando iria acontecer algumas coisas, entre elas a volta dele para essa terra. Então ele começa a discorrer sobre a grande tribulação, e ali naquela grande tribulação ele fala esse versículo. Quando você junta esse versículo com outros versículos do Antigo Testamento, e outros também que tem no Novo, nós entendemos que são aqueles que estão na grande tribulação, crentes, aceitaram a Cristo, ali, se converteram. Lembra que na grande tribulação haverá 144 mil judeus que vão pregar as boas novas, são convertidos, lógico, em Cristo. Eles não são a igreja, eles aceitaram a Cristo ali, foram convencidos pelo Espírito Santo, vão pregar, e milhares de pessoas vão aceitar Cristo naquele período. Milhares de pessoas vão morrer por causa da perseguição do anticristo. Serão decapitados, serão queimados, vão morrer de várias formas. Mas também muitos vão passar com os seus corpos pro milênio, que são esses, Paulo. Aqueles que aceitaram a Cristo e aceitaram com seus corpos mortais para o milênio. Só que nessa ida para o milênio, o seu corpo vai haver uma modificação. No milênio, nós vamos voltar como se fosse no Velho Testamento, quando o ser humano vivia muitos anos. Então, eu estou adiantando já coisas que não era para adiantar, que promessas como o menino de colo, ou que mama, ainda há 100 anos será dado como criança, mostra que o ser humano vai voltar a viver 800, 900 anos. Então, ainda assim, são humanos. E os humanos, eles fazem o quê? Eles procriam. Eles vão ter filhos ainda. Esses que eram da grande tribulação e adentraram no milênio, certo? Eles vão se casar e vão ter filhos ali. Esses filhos, eles muitas vezes ainda permanecerão rebeldes, são pecadores. A salvação não está completa no milênio ainda. E muitos acreditam que lá no final do milênio, junto com Satanás que vai ser solto, junto com esses rebeldes, vão tentar lutar com nós e com Cristo, e Cristo vai acabar. Então, esse reinar vai ser em cima desse povo.
dos filhos, porque vai crescer, lembra que são 1000 anos, muitos vão nascer, e esses, infelizmente, haverá entre eles muitos rebeldes. Por isso que fala que Jesus, ele vai reinar com cedro de ferro. O que quer dizer isso? Que na hora ele vai resolver o problema. Ou vai se arrepender, ou vai morrer, naquele exato momento. Não sei com relação a nós, se nós vamos ter esse poder sobre essas pessoas. Eu acho que o poder de tirar a vida, creio eu, somente de Cristo. Mas nós vamos governar, ensinar a palavra de Deus para esse povo, como nós hoje na igreja, creio eu, porque lembra que um governo teocrático. Tudo que é humano, gente, não vai existir, no sentido de eleições, presidente. Nós seremos reis e sacerdotes. Lembra que nós, os que viemos com ele, nosso corpo é diferente. Nós não temos pecado mais. Mas aqueles que saíram da grande tribulação, que perseveraram até o final, entraram com seus corpos na grande tribulação. Esses ainda carregam o fruto do pecado. E vai ser transformado no final. E nós vamos entender quando eu falar sobre as 3 ressurreições no grande trono branco. Aí nós vamos entender que muitos também saíram ali do milênio. Porque foram mortos no milênio. Tá bom? Se foram mortos, são ainda carne e osso. Então, estou entendendo que será mais ou menos como no Êxodo, né? Quando Moisés, né, chamou alguns príncipes de tribos para ajudá-lo, né? Isso. Para governar tomar conta, né, o povo. Da tribo, né? Isso. Que era muito grande e ele precisava de alguém para ajudá-lo, né? Sim. E lembra que, na realidade, Cristo não precisaria de nós para governar e reinar. Mas, como herança, nós passamos a ser cordeiros. Fala em Hebreus. Passamos a ser como e possuir também o que ele tem. Por isso que Deus, sendo justo, ele vai distribuir a terra em governos. Teocrático. Nós seremos santos, perfeitos. Então nós temos o poder para reinar com Cristo e fazer algo certo. Entendeu, Paulo? Mas e nós vamos destrinchar tudo isso um pouco mais para frente. Eu adiantei, tá bom? Algumas coisas para entender. Dúvidas? Deu para pegar? Certo. Olha. Então, 11 milhões e milhões e milhares de milhares. Um número incrível de almas foi salvo durante a história do homem. E nesse momento da visão de João, encontra-se no céu. Além dele, há uma hoste inumeráveis, vinda da colheita de almas dos 7 anos de tribulação. Hebreus 12, 22 diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Essa visão de João, milhões de milhões e milhares de milhares, entende-se que são todos os salvos desde a época de Atos capítulo 2. Só que junto com isso, né, também tem o da grande tribulação que aceitaram a Cristo, ali junto. Fora essa multidão que somos nós, lá no meio, tem também das hostes celestiais. O que seriam as hostes celestiais, amados irmãos? O que seriam as hostes? Os anjos. Os anjos e todos os outros seres celestiais que talvez a gente não conheça, mas exista. Mas vamos pensar em anjos, somente em anjos. Não há um só tipo de anjos. Nós vamos trazer um estudo sobre isso mais para frente. Há vários tipos de anjos no céu, né? Querubins, e aí vai. Tem com 2 asas, com 4 asas, com 6 asas. Tem de várias formas, tá bom? Então, não só milhões e milhões de salvos, mas também milhões e milhares das hostes celestiais ali presentes. De 11 a 14, para encerrar. A adoração do Senhor caracterizará toda a criação. A adoração ao Senhor, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Olha, Filipenses 2:10,
11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos que estão no céu, salvos em Cristo, anjos também, todos que estão na terra, os que estão vivos, mas os que estão debaixo da terra, os mortos também. Todo joelho vai ter que se dobrar diante dele um dia. Até os que não creram nele, um dia vai dobrar o joelho. Mesmo que seja para clamar, mas vai ser tarde demais. Todos. Também não somente seres humanos, mas todos os seres viventes, aves, pássaros, animais. Sabe o filminho lá do Rei Leão, que é uma ficção, que quando levanta, né, o leãozinho, todos os animais ficam, né, adorando? Vamos pensar dessa forma: Deus Pai, Jesus Cristo, todos os seres viventes vão adorar o Senhor naquele momento. Todos os seres viventes. Da mesma maneira, como já acontece no céu, aqui também nos versículos 11, 12 e 14. Tem algumas denominações que falam sobre anjos, né? Que tem que orar, pedir proteção aos anjos. Sim. Isso Há é algumas certo? denominações que colocam os Acreditam em anjos anjos. como intercessores, como seres que intercedem pela humanidade. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que há só um intercessor. Quem é ele? Deus. Jesus Cristo. E não há outro a não ser ele. Então não é certo, né? Não é certo. Até o próprio Paulo, ele diz que se vier alguém trazendo um outro evangelho que não seja que Cristo é o Senhor, o único intercessor, seja anátema. O que é anátema? Que seja vergonha, que seja maldição, desgraça. Infelizmente, há denominações que ensinam isso. E eu posso até citar que os mormons, eles acreditam nisso. E eles até mesmo oram pelos mortos. Sabiam que nos templos dele tem altares para os mortos? Eles acreditam que a pessoa depois de morta pode interceder para você, ou você orar para que ela seja salva após a morte. Oi? Messiânica também acredita nisso. Não estamos aqui para tirar pedras, mas Paulo diz, né, insta, corrige, dentro e fora de tempo. A palavra de Deus não pode ter erro. Nós não podemos abraçar o erro e dizer, não, é assim. A Bíblia não há interpretações, é uma só. O problema é que o ser humano interpreta do jeito que ele quer. Não é. Oi? E tira algumas coisas fora do contexto. Isso, lembra? Um texto fora de contexto é um pretexto. Isso fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então Jesus é o único que intercede por nós. Por isso que nós não acreditamos que precisamos contar os nossos pecados para que um homem perdoe nossos pecados. Não é? Nós não precisamos disso. A palavra papa quer dizer aquele que está próximo de Deus, que intercede. E a Igreja Católica coloca o Papa como Cristo, como o único que está ligando a Igreja com Deus. Por isso que as pessoas têm que chegar até ele ou até o padre e confessar os seus pecados. Você acha que Deus não nos ouve? Ele ouve. Ele está atento a ouvir as nossas, confissões. Não precisamos de outro. Pergunta ou dúvida? O Onofre parece que ergueu a mão? Dúvidas? Certo. Irmãos, pare e pense. Nós estamos lendo e ouvindo algo que nós vamos estar lá. Pare e pense nisso. Uau! Você vai estar lá, só estamos adiantando isso. Por isso nos traz alegria. Por isso que a morte para nós não é algo eterno.
A morte física é passageira para aqueles que aceitaram a Cristo. Amém? Um dia estaremos com o Senhor. Amém, irmãos? Aqui é o nosso ambiente de trabalho. Somos forasteiro. Nossa casa é aonde? Lá no céu. Lá no céu com o Senhor. Mesmo um dia nós retornando para essa terra, que será transformada também. Amém?